Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? E como prometido, a gente vai ver regra de 3 com 4, 3 composta com 4 grandezas, certo? Segue a mesma linha de com 3 grandezas. E a gente vai começar com um exemplo, certo? Numa gráfica, 3 impressoras que trabalham 4 dias, 5 horas diárias e produzem 300 mil impressões. Se uma máquina precisa ser retirada para manutenção e as duas máquinas restarão para trabalhar por 5 dias fazendo 6 horas diárias, quantas impressões serão produzidas? Observe aí que ele quer saber se caso ocorra algum imprevisto na empresa, certo? Eles precisem tirar uma máquina para limpar ou uma vez por mês precise fazer a manutenção da máquina, ou de 2 meses fazer a manutenção da máquina, ok? E daí ele quer saber quantas impressões duas máquinas irão fazer trabalhando 6 horas por dia, certo? E assim, inicialmente a gente vai agrupar os valores, ou seja, pegar os dados que o enunciado nos deu, que é a quantidade de impressoras, certo? Para 3 impressoras trabalhando 4 dias e 5 horas diárias, eu vou ter 30 mil. Ele quer saber, com 2 impressoras trabalhando 5 horas por dia, trabalhando 5 dias, trabalhando 6 horas por dia, quanto ele vai produzir, certo? E a partir daí, a gente vai para o segundo passo, que é interpretar a proporcionalidade, se é direta ou inversa, certo? Entre as grandezas que a gente está vendo, que é a quantidade de impressora, de dias trabalhados, de horas trabalhadas e o valor da produção, certo? Devemos relacionar a grandeza que contém a incógnita como com as demais grandezas. Ao observar os dados da questão, podemos perceber que A e D são grandezas diretamente proporcional, pois, na realidade, quanto mais impressoras trabalhando, maior será a quantidade de impressões. Quanto mais impressoras eu tiver, certo? Mais impressões eu vou poder fazer, certo? Lembrando que A é impressoras, B são a quantidade de dias, C a quantidade de horas e D a produção, certo? Eu posso usar as iniciais, tipo I para impressões, D para dias, H para horas e P para produções, mas aqui no exemplo a gente usou A, B, C e D, ok? Já para o B e D, lembrando que o B é dias e o D é a produção, tá? B e D são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias trabalhados, maior a quantidade de impressões, certo? Isso a gente pode perceber que quanto mais eu trabalho, a impressora vai trabalhar, tipo, a quantidade de dias que ela trabalhar mais, ela mais vai produzir. Se ela parar de trabalhar, ela não vai produzir nada, certo? De impressão. E o C e o D são também... I'm sorry. Isso. O C e o D, certo? São, que é as horas e a produção, são também diretamente proporcionais. Quanto mais horas trabalhando, maior a quantidade de impressões. Lembrando que a gente vai analisando um a um, certo? Observe que a gente relaciona sempre com o D, porque o D é onde está a nossa incógnita, que é o X, o Y, o que a gente quer descobrir, certo? Que é a quantidade de produção. Observe que é onde está. Então, eu vou comparando um a um as impressoras com a produção, os dias com a produção e as horas com a impressão, porque
eu quero saber a quantidade de impressão. Eu vou comparar todos com a impressão, porque é o que eu quero saber, ok? Então, a partir daí, podemos fazer a representação por setas, certo? Que é 3 sobre 2, que é a quantidade de... Volta. Peraí, erros de gravação. Volta. Aqui, as impressoras, certo? 3 sobre 2, que é a quantidade de impressoras. 5 sobre 4, 4 sobre 5, é a quantidade de dias. 6 sobre 5, 5 sobre 6, a quantidade de horas. Perdoem-me, trocando os números. 5 sobre 6, a quantidade de horas. E 300 mil sobre X, que é o que eu quero, certo? Que é a produção. Eu quero saber quem é o X. Quanto eu vou produzir de impressão se eu retirar uma impressora? E aqui, o terceiro passo é separar o que tem X, que eu coloquei no primeiro membro, antes da vírgula, e depois da vírgula, eu repeti todos os outros. 3 sobre 2 vezes 5 sobre 4 vezes 5 sobre 6, certo? Aqui, ó. Separei e agora eu vou fazer a continha. Vou fazer a multiplicação de cima. 3 vezes 4 vezes 5. Lembrando que eu repito a parte antes do igual e faço essa multiplicação, ok? E dos denominadores, que é 2 vezes 5 vezes 6, ok? Que ambos dão 60 por coincidência. E eu vou fazer aquela coisinha dos meios pelos extremos que a gente viu no vídeo anterior. Fazendo meios pelos extremos, fica 60x igual a 60 vezes 300 mil. O 60 está multiplicando o que está coladinho com o x, certo? O do lado esquerdo, nosso lado esquerdo. Ele está do ladinho do x, ele vai estar multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí fica x igual a 18 milhões, certo? Sobre 60. Do 18 milhões é do 60 vezes 300 mil, ok? A partir daí eu só vou simplificar, ok? Dividir por 60 embaixo e em cima, no numerador e no denominador, e vou ter 300 mil, certo? E observe que se duas máquinas trabalharem 5 horas por dia, 5 horas por dia, por 6 dias, o número de impressões não vai ser afetado, continuará o mesmo. Por quê? Porque a gente vai ter exatamente as horas trabalhadas com a outra impressora. Se a gente for fazer as continhas, a gente vai ver que vai ser a mesma quantidade de horas trabalhadas se tivesse 3 impressoras. Só que as duas impressoras vão trabalhar mais, né? Mas vai ser a mesma produção. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Da mesma forma que acontece com 2, acontece com 3. Com 3 acontece com 4. E assim sucessivamente, com 5, com 6, a gente só vai comparar as grandezas com a grandeza que a gente quer achar, certo? A gente vai comparar um a um, vai ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Próxima aula continuamos, espero que tenham gostado, entendido, e qualquer dúvida a gente vai tirar durante a aula.